Livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler bastante esse capítulo, mas de início nós vamos observar apenas o versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. E assim diz a palavra: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e, claro, do que obedecer à tua vontade. Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos a tua palavra, meu Deus, como um livro da vida. Nós temos a tua palavra como a nossa regra de fé e prática. Então nos dê, meu Deus, através da tua palavra, o direcionamento de tudo que iremos explanar nessa noite, nessas quartas, pois assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, irmãos, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra é uma palavra até dura, né? A gente pensa assim, meu Deus, chamando os irmãos de ignorante. A Bíblia não está chamando ninguém de ignorante, está dizendo que nós não devemos ocupar esse espaço de ignorância, ou seja, ficar em uma posição onde a gente não busca compreender o que a palavra de Deus nos ensina, o que ela nos instrui. E nós nessas quartas estamos de fato buscando compartilhar com os irmãos a respeito do tema avivamento. E hoje eu vim de uma consulta e o médico falou assim: olha, você vai ter que dar uma repousada na sua voz. Eu falei, logo agora que a gente está no momento de avivamento, eu vou ter que poupar a minha voz. Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu quero compartilhar com vocês, queridos, um dos temas que talvez você não tenha estudado um pouco mais profundamente sobre isso. E o tema que a gente vai estudar hoje é sobre um dom, que é o dom de línguas. Enfim, eu ficava no caso dessa posição. Saí em 2006, vieram outros pastores, não sei como esse tema foi conduzido, mas eu acredito que há uns 2 anos atrás, se não me engano, eu também falei um pouco sobre isso. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais, porque você vai poder marcar, porque você vai poder grifar. Ah, pastor, eu só estou com o meu celular, não tem problema, você pode marcar no seu celular também, não tem problema. Eu quero que você olhe com seus olhos. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas isso aí é uma doutrina de uma outra denominação. Não, isso é Bíblia. Bíblia. Repita comigo, Bíblia. Bíblia, queridos. Lembra quando a Bíblia fala a respeito do apóstolo Paulo, que ele perseguia os cristãos? O apóstolo Paulo, ele também conhecia a palavra. Mas o apóstolo Paulo conhecia a palavra e interpretava da maneira dele. E ele entendia que ele deveria perseguir a igreja até o dia em que ele teve um encontro com Jesus. E o texto diz que ele ficou sem enxergar e depois caíram as escamas dos seus olhos. E ele começou agora a ver o mundo, a vida, a sua própria vida, o seu ministério na ótica de Cristo. É como se Cristo tivesse feito com que ele tivesse uma nova compreensão do que era de fato a vontade de Deus. A intenção com esse estudo, queridos, não é trazer qualquer tipo de polêmica, mas a intenção com esse estudo é que você possa compreender na palavra o que a Bíblia fala sobre esse dom. Porque quando nós falamos sobre avivamento,
é algo que é comum nos avivamentos, o dom de línguas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do que é. E uma das pessoas que, na minha opinião, melhor ensinam sobre esse tema é o pastor Luciano Subirá. Foi justamente estudando com ele, com o pastor Eibe, até com o pastor Hernandes, que é de uma igreja presbiteriana, calvinista. Tem um outro pastor americano, agora me fugiu o nome dele. São pessoas que têm uma profundidade naquilo que ensina. Mas com relação à didática, eu me identifiquei muito com a maneira com que o pastor Luciano Subirá nos ensina. Que a Bíblia fala a respeito do dom de línguas. Ele diz: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Então, quando eu falo em línguas, uma das manifestações é falar a Deus para minha edificação. Mas o que é o dom de línguas? O Luciano Subirá diz o seguinte: o dom de línguas é uma manifestação do Espírito Santo, descrita como a gente viu aqui no Novo Testamento, como uma linguagem sobrenatural usada para oração, usada para louvor, edificação espiritual da igreja e como sinais, como um sinal aos incrédulos, como aconteceu lá em Atos capítulo 2. Nós entendemos que todo dom é um presente divino. É o Espírito Santo que dá o dom à igreja e às pessoas. E ele dá com o propósito de fortalecer a vida espiritual do crente e edificar a igreja. Ou seja, não é para que o crente seja fortalecido e ele diga assim: eu sou o mais importante da igreja. Não. Se ele tiver com essa atitude, ele está erradíssimo. Então, os dons quando o Senhor dá, todos os dons, e esse também, ele dá para que nós possamos ter uma vida espiritual fortalecida, mas ele também nos dá para que nós possamos edificar a nossa igreja. O que é edificar? Fortalecer a nossa igreja. Então, entenda esse dom de línguas como essa manifestação do Espírito Santo que ele nos concede para que nós possamos nos edificar, para que nós possamos adorar, para que nós possamos até, se assim for da vontade do Espírito, quando falarmos, sermos como um sinal também para os incrédulos, como foi lá no livro de Atos. Então, se é um dom, não é uma habilidade natural. Eu lembro que quando isso não fazia parte da minha vida, tinha uma palavra que eu sabia decorada. Às vezes eu brincava, né? Fiquei naquele local onde a Bíblia diz que eu não devo ficar, de zombaria. Então eu falava: canta lá baixura, o negócio aqui tá bom demais. Ou seja, estava errado. Mas a gente cresce e amadurece. Até entender, queridos, que o dom de línguas ele não é algo natural. Você não nasce com esse dom. É o Senhor, através do Espírito Santo, que concede. É uma capacitação sobrenatural que é dada pelo Espírito Santo. Então, pastor, eu queria que o senhor me desse o dom de línguas. Não posso. Nenhum homem pode fazer isso, por mais espiritual que ele seja. Quem concede é o Espírito Santo. Eu posso orar por você aqui, eu posso interceder por você aqui, mas se o Espírito Santo não quiser conceder, ele não vai conceder. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver por que algumas pessoas não conseguem. Mas é só para que você entenda que essa é uma capacitação, esse é um dom, esse é um presente dado por Deus através do Espírito Santo. E ele pode ser usado, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, 2. Diz o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Então, eu não gosto de ouvir uma pessoa falando em línguas porque eu não entendo nada. É isso mesmo. Está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que
quem fala em mistérios. Ninguém entende, a não ser que tenha um intérprete, mas ninguém entende. Você fala, ninguém vai entender. Você vai dizer assim: pastor, mas para que um negócio desse, se ninguém entende? A gente não consegue compreender o significado dessa edificação. É a mesma coisa daquela velha ilustração. Eu chupo uma laranja aqui e eu pergunto: essa laranja é doce ou é azeda? Aí você vai dizer: depende da careta, né? Você não vai saber, porque eu que estou experimentando. Então, Coríntios 14, 2 diz que ela é uma comunicação direta do homem que recebeu essa graça, esse dom, com Deus. Então, a primeira coisa é isso. Você pode estar aqui do meu lado: não estou entendendo. Pastor, não estou entendendo. Está certo. Mas eu estou me edificando. Eu ficava pensando assim: meu Deus, como é que a pessoa se edifica sem entender nada? Queridos, eu não consigo explicar isso. Porque a própria Bíblia chama isso de mistério. Você tá vendo na sua Bíblia, que palavra tem aí? Mistério. Então, se é mistério, isso implica dizer que há uma limitação humana para compreender a totalidade disso. Talvez você diga assim: pastor, mas não faz sentido. Aí eu pergunto para você: faz sentido Deus querer salvar milhares de pessoas lá em Pentecostes, através de uma língua em que cada um ouvia na sua própria linguagem? Por que Deus não falou diretamente para as pessoas? Teve que falar através dos discípulos. Por que ele não foi direto? É um mistério, meu irmão. Às vezes a gente quer, e aí onde havia um grande erro meu, eu queria entender a totalidade de tudo, mas tem coisas que eu não vou conseguir entender a totalidade, porque a própria Bíblia não deixa claro isso. Então, ele é usado para comunicar. Para que serve esse dom? Para que eu fale com Deus, mas que eu também me edifique. Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia. Vamos lá. Serve também como uma mensagem à igreja com interpretação. 14, 27 e 28 diz o seguinte: 14, 27 e 28. Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando como? Consigo mesmo e com Deus. Então, por exemplo, como é que seria isso aqui na prática, pastor? Vamos imaginar, Deus quer usar a minha vida para que a igreja seja edificada. Então, digamos que eu vá falar aqui em línguas, e aí, na medida que eu estou falando, nós sabemos de uma pessoa na igreja, ou de uma outra igreja que veio para a nossa, não sei, que ele tem o dom de interpretar. Essa interpretação não é uma interpretação de quem fala inglês interpretar para português. Nós estamos falando a respeito de uma língua que é mistério, segundo o que a Coríntios está dizendo aqui. Então, essa interpretação, do mesmo jeito que Deus vai usar essa pessoa para falar, Ele vai usar outra pessoa também de uma maneira extraordinária para interpretar. Aqui foi diferente lá de Atos. Por quê? Porque lá em Atos os discípulos falavam e as pessoas ouviam na sua própria língua, elas compreendiam na sua própria língua, e lá não foi necessário ter um intérprete. Por quê? Porque as pessoas compreendiam na sua própria língua. Aqui o texto está dizendo que quando é para a edificação da igreja tem que ter um intérprete, porque esse intérprete vai ser um canal de Deus para traduzir essa linguagem divina, né? Para que a igreja seja edificada. Você vai dizer: pastor, eu não sei como é isso.
eu já vi algumas situações. A primeira vez que eu vi isso, me assustei, achei muito estranho, era adolescente. Foi um acampamento que eu fui da igreja missionária. Uma irmã, ao mesmo tempo que ela falava, ela interpretava. E um outro é sinais para os incrédulos. Aquilo que eu falei, que aconteceu lá em Atos 2, do 11, mas também 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22. 1 Coríntios 14, verso 22 diz: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Então aqui ele estava sinalizando aquilo que acontecia lá em Atos dos Apóstolos, quando se foi falado e todo mundo compreendeu na sua própria língua. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas ali ele está falando a respeito de dialeto, que as pessoas compreenderam no dialeto, né, na linguagem materna dele. Eu acredito que sim, mas a Bíblia não diz que aqueles que estavam falando em dialeto. A Bíblia diz que eles estavam falando em línguas e eles estavam entendendo no seu dialeto. Eles poderiam estar falando dialeto, ou seja, na maneira com que eles estavam falando aqui, como eram muitas pessoas, eu acredito que não. Mas se tivesse somente um grupo, por exemplo, eu falo português, existem russos aqui, eu acredito que Deus poderia fazer. Eu nunca falei em russo e naquele momento o Espírito Santo de Deus me dá uma capacidade de falar uma língua inteligível, né? É inteligível, né? Que eu nunca falei, mas milagrosamente eu posso falar. Mas lá ele diz que as pessoas ouviam na linguagem materna deles, na linguagem original deles. Então, a gente aprendeu aqui que o dom de línguas, ele é uma manifestação do Espírito. A gente vê também que ele tem um propósito, que é me edificar, que é edificar a igreja, que é me levar a uma comunicação mais direta com Deus, que é usar, através do intérprete, a edificação para a igreja e também um sinal para os incrédulos, ou seja, uma maneira de chamar a atenção dos incrédulos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O que para mim era muito difícil de compreender era, peraí, quando a Bíblia fala em línguas, em um lugar parece de um jeito, em outro lugar parece de outro jeito. Peraí, quem fala não entende e ninguém entende. Mas lá em Atos falou e as pessoas entenderam. Como é isso? É aí onde ficava a minha crise, porque para mim era uma coisa só. Então eu ia lá para Atos e dizia: não, aqui é uma linguagem inteligível. Ele falou um dialeto. Não, mas aqui em Coríntio é uma linguagem sobrenatural. Até que eu conheci um livro do pastor Luciano Subirá, Falar em Línguas. E eu comecei a estudar, a ler, a compreender. E queridos, foi por demais esclarecedor para a minha vida. Porque ele conseguiu exatamente fazer a diferenciação de 3 tipos. Ele destaca 3 tipos principais de línguas encontradas no Novo Testamento. A primeira, está aí. Eu botei não. Quais os tipos de línguas descritos na Bíblia? Né? Pronto. Então ele fala sobre 3. Ele fala sobre oração em línguas, que é para edificação pessoal. Ele fala sobre variedade de línguas com interpretação, que é Deus que fala ao homem. Ou seja, a primeira, o homem fala a Deus. A segunda, Deus fala ao homem. E a terceira, Deus fala através do homem para ser um sinal para os incrédulos, que é aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Então, oração em línguas como edificação pessoal, que a gente viu, né? Quem ora, edifica a si mesmo e tal.
Trata-se de uma linguagem de oração pessoal, em que o crente fala diretamente com Deus de forma sobrenatural. Então não é natural, é sobrenatural. O que muitas vezes nos assusta, queridos, é porque nós estamos acostumados somente com as coisas naturais, com as coisas que a gente consegue explicar. Mas você talvez já viveu uma experiência, que não é isso, uma experiência sobrenatural. Por exemplo, estava doente, você deve ter ouvido uma pessoa com uma doença que não tinha jeito, não tinha cura, foi no médico, orou, a igreja orou, foi no médico e a pessoa estava curada. Você já ouviu um testemunho desse? Eu já ouvi, muitos. Eu nunca vi alguém dizer assim, não, peraí, não, o senhor está errado, doutor, não, eu não aceito essa cura não, eu não entendo, eu estava doente e agora eu estou curado. Não entendo essa cura não. A cura tem que ser com remédio, tem que ser com tratamento, tem que ser com cirurgia. Essa aí não. Ninguém faz isso, não é verdade? Mas é interessante que com relação a um dom como esse, às vezes a gente fica tendo a atitude só de rejeitar, como eu fazia. Só de rejeitar, não consigo. Como é que edifica? Como é que a pessoa se edifica e ninguém entende, nem ele entende? Como é que é isso? Mas a Bíblia diz que é uma linguagem de oração pessoal. Às vezes a minha maneira de falar, minha maneira de expressar vai ser diferente de mim. As sílabas que eu vou usar vai ser diferente de mim. Você vai assim, pastor, tirou de onde essas sílabas? Me diga aí, qual é o livro que eu leio para ver essas sílabas? Meu irmão, não tem. Não tem um livro. A gente viu que é algo sobrenatural, é espiritual. Então, não tem um livro ali dizendo assim, olha, babababá, não tem nada disso. São sílabas que o Senhor vai colocando na nossa mente, e a gente vai falando, e sem entender a gente vai sendo edificado. Agora, esse tipo de línguas não exige interpretação, pois o objetivo é edificação pessoal e a comunhão espiritual com Deus. Eu estou falando aqui, não precisa alguém interpretar para mim, Mauro, você está dizendo isso assim, não, porque é para minha edificação. Então o meu espírito, ele está compreendendo, ele está sendo edificado. A minha mente, a Bíblia diz que ela está infértil, ela não está compreendendo o que está acontecendo, mas o meu espírito, ele está. As características dessa primeira: o homem fala a Deus, a gente viu 14:2 de Coríntios. Ninguém entende, pois em espírito ele está falando em mistérios. 1 Coríntios 14:2. É usado principalmente na vida devocional do crente, ou seja, é no meu particular. E aí a Bíblia diz que se você vai falar e não tem intérprete na igreja, você tem que falar para você, para a sua edificação. Então, a Bíblia me orienta que assim tem que ser feito. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, irmãos, vamos orar agora. E aí, um culto público, visitante, aquela coisa toda, eu começar a falar em línguas. Ninguém vai entender nada. Não sei que tem um intérprete aqui, que o Senhor quer interpretar. Mas a edificação vai ser zero para a igreja. Vai ser só para a minha vida. Então, querer se sobressair assim é um egoísmo muito grande. E até o apóstolo Paulo nos orienta que isso deve ser corrigido. Uma outra coisa, é acessível, e quando eu falo é acessível, ou seja, todo crente pode buscar essa manifestação, todo crente pode buscar e pedir a Deus esse dom para a sua vida. Se você for olhar lá em Coríntios capítulo 13, ele fala sobre amor, e uma das coisas que ele diz que nós devemos buscar isso com zelo. Então todos podem. Eu lembro quando eu comecei, eu dizia, Senhor, a primeiro momento a gente nega, eu não acreditava, eu não entendia, eu olhava para a palavra e eu não compreendia, até que então eu comecei a estudar e entender e sair dessa posição de ignorância, no sentido de falta de conhecimento, não de brutalidade, mas falta de conhecimento. E aí o Senhor foi me instruindo. Então, ela não exige interpretação,
porque o objetivo é edificação pessoal. Ele é acessível a qualquer uma pessoa. Quando fala acessível, não é, então eu peço e já vou receber. Não, é o Espírito Santo que dá. Lembre-se disso que a gente falou. Mas qualquer pessoa pode pedir. Então, o propósito é edificação pessoal e intimidade com Deus. A gente viu isso em 1 Coríntios 14, 4. Agora, existe outra que é... A Bíblia vai usar essa expressão, variedade de línguas. Variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Abra aí, por favor. 12, 10. 12, 10. A minha linguagem diz: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, e há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas. Presta atenção. Nesse aspecto aqui, ela é diferente da primeira. Por quê? Porque ele é um dom que ele começa a ser listado aqui no livro de Coríntios 12, 10. E esse dom aqui, ele é usado num contexto coletivo. E ele deve vir sempre acompanhado da interpretação para edificação da igreja. Então, eu estou falando aqui e tem uma pessoa que interpreta. E na medida que eu estou falando, essa pessoa está interpretando o que eu estou falando, que eu não estou entendendo, mas ele está entendendo. Na medida que ele interpreta, ele também edifica a minha vida. Esse dom, ele é uma mensagem sobrenatural inspirada, ou seja, vem do Espírito Santo, que precisa ser interpretada para que a congregação entenda. Então, eu falo quando eu quiser, para minha edificação pessoal, mas neste caso aqui, especificamente neste caso, há um agir do Espírito Santo na vida dessa pessoa, e essa pessoa, ao ministrar desta maneira e tendo um intérprete, ou seja, não é, nesse caso aqui não é quando eu quero, nesse caso aqui é quando o Espírito Santo de Deus permite. Por quê? Porque é uma outra língua, é uma variedade de língua, não é aquela primeira, para edificação pessoal, é uma outra língua. É aí que minha cabeça fumaçava. Porque na primeira ele não fala sobre intérprete, mas nessa segunda ela fala que precisa ter esse intérprete. E qual é o propósito disso, pastor? O propósito é a edificação coletiva, que vai estar, como o pastor Luciano Subirá fala assim, semelhante ali à profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Abre aí, por favor. 1 Coríntios 14, 5. A gente leu, diz: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Então ele fala assim: eu gostaria que todos falassem. Se ele está falando que gostaria que todos falassem, é porque algumas pessoas não falavam. Então ele está dizendo assim, ó, nem todos vão falar em línguas dessa maneira aqui, para edificação coletiva. Agora veja só, versículo 27 e 28. Se porém alguém falar em língua, deve falar dois, ele está falando nesse aspecto, né? Dois, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, nessa variedade a gente pensa que são uma outra maneira. Nessa variedade, a pessoa que fala, ela não fala por ela, não é quando ela quer, é quando o Espírito Santo de Deus usa a vida dela, e na medida que o Espírito Santo usa a vida dela, o intérprete entende o que ela está falando. Aí você vai falar assim, tá bom, vou gravar aqui. Eu vou gravar porque eu vou traduzir. Quando falar essas palavras aqui, a tradução é exatamente essa. Não é assim. Não é o dialeto que a gente faz, né? Por exemplo, good morning, bom dia. O inglês aí tá ótimo, né? Então, não é assim. O dom de línguas não é esse dialeto. Uma outra coisa, não é dado a todos os crentes, como eu falei, pois o Espírito Santo distribui os dons
de acordo com a sua vontade. A gente vê o que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente não percebe um outro momento daquela exata maneira acontecendo em outra circunstância, daquela exata maneira. Então, é em momentos específicos, especiais, que o Espírito Santo de Deus entende que deve acontecer. Pastor, mas eu ainda tenho dúvidas. Eu também tenho, porque é mistério, irmão. Então o mistério ele vai dar a gente para entender até um determinado lugar. Passou daqui, aí é fé e crer. Então, em primeiro lugar, a oração em línguas para edificação pessoal, a variedade de línguas, sua interpretação, é o Espírito Santo de Deus falando com alguém que vai edificar a igreja através do intérprete. Mas tem uma terceira, que é línguas como sinal aos incrédulos, que é exatamente aquilo que aconteceu lá em Atos. A manifestação ocorre, qual é a característica? A manifestação ocorre para impactar, ou seja, chamar a atenção dos incrédulos, como em Pentecostes, onde os apóstolos falaram em línguas, e essas línguas elas foram compreendidas pelas pessoas na sua língua materna. Eu já falei sobre esse, não vou voltar lá em Atos 2, mas vocês já ouviram a gente falar sobre essa questão. Algumas pessoas até acharam que estavam embriagados, a maneira com que as coisas estavam acontecendo. Nesse caso, a interpretação não é necessária. Por que não é necessária? Por que não é necessária essa interpretação? Porque quando alguém está falando, o milagre está em Deus fazer com que as pessoas que estão ali compreendam na sua própria língua. Então, por exemplo, tivemos um seminário aqui do Espírito Santo e alguém estava orando aqui, e ela falou em línguas, ela falava e eu começava a entender, assim, na minha, como é que eu posso dizer assim, meu início de compreensão, eu comecei a como se estivesse compreendendo ele falando algumas coisas, dando alguns direcionamentos, e quando eu compartilhei com ele, né, falei com ele sobre essa questão, ele também estava pensando sobre isso, e eu também estava pensando sobre isso. E teve uma outra pessoa aqui, que eu ainda não tive a oportunidade de ter uma conversa com ela, ela também falou: pastor, quando uma pessoa estava orando assim, eu comecei a compreender, vou conversar com essa pessoa para entender isso. Por quê? Porque eu não tenho, pelo menos assim, eu não consegui perceber. Eu acho que eu consegui compreender, mas a Bíblia diz que a gente deve, como é que eu posso dizer assim, como é que fala o negócio do profeta? Você deve julgar. E julgar no sentido assim, pesar, considerar, reconsiderar. Então, nesse aspecto aqui, o milagre está em alguém falar e a pessoa ouvir no seu dialeto. Ok? Vamos lá. Qual é o propósito? O propósito é esse que a gente já repetiu: demonstrar o poder de Deus para atrair pessoas para o Evangelho. Então, veja que Deus ama as pessoas, então Ele vai fazer alguma coisa para atrair essas pessoas, e nesse caso, Ele fez essa manifestação. Ele fez esse milagre, e no dia que Ele derramou o Espírito Santo dele na igreja primitiva. Agora, queridos, você pode ainda, aliás, até aqui, está dando para entender? Está claro? Está na Bíblia de vocês também? Estou até suado aqui, irmãos. Nunca preguei sobre dom de línguas. Agora, o que eu digo para vocês, especialmente sobre essas três coisas? Eu digo que você aprofunde um pouquinho mais sobre isso. Porque a gente levaria um tempo maior para ver no original, aquela coisa toda. Então, aprofunda um pouquinho mais. E eu te recomendo você tanto assistir vídeos do pastor Luciano Subirá, que fala sobre isso, como também ler o livro dele. Inclusive, ele faz as comparações dessas três coisas: o que tem na primeira, o que tem na segunda, o que tem na terceira, o que é diferente na primeira, na segunda, na terceira, o que é igual nas três, e a fundamentação bíblica para cada uma delas. Qual é o propósito? Vamos pensar agora de uma maneira mais específica. Do dom de línguas, no caso da igreja, aperta aí, Carol, por favor. No caso da igreja e na vida do cristão.
Então, existe um propósito para a igreja, mas também existe um propósito para a minha vida como crente. Então, na vida do cristão, está aí? Vamos ler isso aí? O pessoal não está conseguindo enxergar, não. Dá para ver, vamos lá? Edificação pessoal fortalece o espírito, permitindo maior intimidade com Deus. Já vimos sobre isso. 14. Vai lá. Pode passar? Vai fazer com que a gente tenha uma oração. Eu usei essa expressão, oração poderosa, mas assim, é uma oração mais fervorosa, mais empolgada. Não somente uma sensação, mas uma convicção de que há um fortalecimento divino na nossa vida ali. Capacita o crente a orar segundo a vontade de Deus, especialmente quando não sabemos o que pedir. Olha o que Romanos 8, 26 diz. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é uma oportunidade também, quando a gente não sabe o que orar, por exemplo, às vezes aí eu aprendi com pessoas, pastor Ebe fala muito sobre isso, pastor Marcos já falou muito sobre isso, pastora Cristiane. Às vezes eu ficava olhando a pastora Cristiane aqui, ela estava aqui, ou na igreja lá dela, ela está ali, ela está lá. E uma vez ele perguntou, pastor, por que a senhora fica tanto? Ela disse, meu filho, quando eu estou ali no culto, eu estou orando, e eu estou orando o tempo todo em línguas. Mas por que ela não pega o microfone e fala? Por quê? Porque é para edificação pessoal dela. Às vezes ela não sabe o que ela está falando, mas o espírito dela está sendo edificado. Ela está sendo fortalecida. Vamos lá. Sensibilidade espiritual ajuda o cristão a discernir a voz de Deus e a resistir à carne. Então, quanto mais a gente busca experimentar, vivenciar esse dom, mais fortalecido espiritualmente a gente fica. Então, eu lembro a primeira vez que eu tive essa experiência, foi algo impressionante. Pastor, mas ela é mais importante do que a oração que eu faço normalmente? Não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que orar em línguas é mais importante do que você orar em português. Não. A Bíblia não coloca um que é mais especial. A gente, às vezes, é que, de uma maneira infantil, coloca isso. Eita, fulano fala, eu nem falo. É um dom, é uma capacidade que Deus nos dá através do Espírito Santo. Então, não existe essa questão. Agora, com relação à igreja, edificação coletiva, quando acompanhada de interpretação, traz mensagem de exortação, consolação e edificação e tantas outras. Aquilo que Deus quer falar para a igreja através de alguém que está falando língua e um intérprete. Unidade e testemunho pode ser usado como sinal para atrair incrédulos e demonstrar o poder de Deus, como a gente viu no livro de Atos, capítulo 2. Então, a gente viu lá no início que quando a gente fala, a gente pode adorar dessa maneira, a gente pode falar diretamente a Deus, a gente pode ser usado por Deus especificamente em um momento para edificar a igreja com um intérprete e assim por diante. Então, o dom de línguas ele não é somente para o crente pessoalmente, mas também para o corpo, para a igreja. E aí vem aquela pergunta, pastor, o senhor está falando um monte de coisa aqui, mas me responda uma coisa: todo mundo pode falar em línguas? Todo mundo pode? Quantos acham que todo mundo pode? Levante a mão. Pode baixar. O pessoal está até com medo. Meu irmão, não dá choque não, viu? Quantos acham que nem todos podem falar? Levante a mão. Ok. Meu Deus, esse povo é tímido demais, viu? A resposta para isso é: depende. Depende de quê? A gente não viu
as 3 maneiras. Então, em uma das maneiras, se o Espírito Santo, todos podem. Mas em outras, e quando eu falo pode, assim, eu posso falar. Eu lembro quando eu falei com a pastora, fala aí. E ela falou, disse, eu não acredito em nada do que a senhora está dizendo. E ela falou, não tem problema, Mauro. Porque eu assim, não estava entendendo nada, não tem problema, Mauro. Então, se eu quiser falar, eu falo. Agora, tem 2 maneiras que somente se o Espírito Santo der, naquele momento, aí você fala. Primeiro, todo mundo pode falar em que aspecto? Na edificação pessoal. É possível nesse aspecto. E a base bíblica é: estes sinais acompanharão os que creem, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Paulo também diz: quero que todos vós faleis em línguas. 14, 5. Então, nesse aspecto aqui, da edificação pessoal, todos podem, se assim o Espírito Santo conceder. Agora, nessas 2, que é a variedade de línguas, que é línguas como sinal aos incrédulos, nesse caso são ocasiões especiais em que o Espírito Santo usa a minha vida para levar uma palavra para a igreja. E aí o pastor Luciano, ele usa a expressão como se fosse assim, no nível de profecia, ou seja, eu estou falando em nome de Deus, né? E aí é uma coisa muito séria, se você estiver fingindo, meu querido, e o outro que estiver interpretando ali fingindo, a mão de Deus certamente vai pesar sobre você. Então, nesse aspecto aqui, há sim uma ação sobrenatural do Espírito em momentos específicos, como foi lá no livro de Atos e como o apóstolo Paulo está explicando aqui. Vai estar na igreja, alguém vai falar em línguas? 2, no máximo 3, e quando for falar, que haja quem interprete. Ele está falando quando alguém vai falar publicamente, e não quando alguém vai falar no seu particular, na sua cadeirinha, sentadinho aí aonde está. Ok? Então, nesse aspecto todos podem. O primeiro, se assim o Senhor conceder, sim. Nesses outros 2, a pessoa pode ter até o dom de línguas, mas esses outros 2, só em momentos específicos, se o Espírito Santo assim fizer. Agora vamos lá. E as pessoas que não falam? Meu Deus, quem não fala, pastor? O que é? Porque bate essa crise. Eu lembro, a minha experiência, me falou primeiro. Eu falei, passou na minha frente. E eu lembro que a gente vinha do carro e falava assim, falou-me? Eu falei, fala aí para eu ver. Aí ela disse, não, também não é assim, né? Ficou constrangida naturalmente, né? Mas eu lembro que... E por que isso aconteceu? Aí eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso. Por que isso aconteceu na vida de mim e na minha vida? Teve algumas, digamos assim, dificultou um pouco mais. No livro do pastor Luciano Subirá, ele ressalta que não falar em línguas não significa que a pessoa ela é menos espiritual ou ela é menos importante para Deus. Pastor, eu não falo. Eu queria muito falar, busque. Mas se você não fala, Deus não está olhando para você assim, na tua casa, Mauro, Michelline é mais espiritual do que você. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existem algumas razões que podem, eu vou usar essa expressão bem clara assim, elas podem explicar por que alguém não consegue falar ou não alcançou esse dom ainda. Primeiro, falta de ensino. Como é que você vai buscar algo se você não compreende? Você nunca ouviu falar. Se você tem uma barreira, então certamente você não vai avançar nisso. Então, a falta de ensino, muitos crentes não entendem o propósito ou o valor desse dom. Ou seja, o propósito, como a gente viu aqui, tanto para a igreja quanto para a vida pessoal, e o valor, a preciosidade que é isso para a nossa vida. Então, falta de ensino
é uma barreira que nos impede de compreender a importância disso para a nossa vida. A segunda, insegurança ou medo. Alguns têm dificuldade de se abrir a essa experiência sobrenatural. E aí, queridos, por que a gente fica com insegurança? Porque não é algo comum, irmãos. Não é algo comum. Eu vou usar só uma explicação assim, mais simples. Por exemplo, quando nós estamos no nosso tempo a sós com Deus, nosso devocional, quantas pessoas aqui, quando estiver no seu tempo a sós com Deus, já choraram? Levante a mão. Muito bem. Quantas pessoas assim já choraram de fazer zoada? Foi menos gente. Mas quantos aqui já choraram que podia incomodar os vizinhos? Rapaz, eu lembro uma vez Mi estava fazendo um momento devocional dela lá. Eu estava mais na cozinha, ela começou a chorar. E ela... Ah! Aí eu bati na porta e disse: amor, faz um pouquinho mais baixo aí, porque os vizinhos vão pensar que eu estou te batendo. Eu brinquei, eu falei: vão pensar que eu estou te batendo. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque, queridos, às vezes no nosso tempo a sós com Deus, nós temos comportamentos e expressamos algumas coisas que a gente não faz normalmente no culto do domingo, não é verdade? Eu tenho pelo menos aqui, nos cultos do domingo, eu nunca vi ninguém aqui chorando, buscando a Deus, que desse para incomodar um vizinho, alguma coisa assim. Mas se eu quiser chorar, não, chore, meu irmão, não tem problema não. Mas é só para você ver que muitas vezes a gente fica inseguro, a gente fica com medo, porque a gente fica pensando assim: rapaz, isso é de Deus mesmo? Desse jeito? Negócio estranho, parecendo uns bêbados. Foi exatamente isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Eles olharam assim e disseram assim: não, eu nunca vi os discípulos fazendo isso, agindo assim. E é normal que a princípio a gente estranhe um pouco, a gente ache um pouco esquisito, especialmente quando a gente não tem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém falando, ela estava na minha frente assim, e ela falava, parecia um golfinho falando. E eu fazia, um golfinho, isso dentro do meu coração zombando, porque eu não compreendia. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque assim, tem coisas que é muito estranho, que é muito esquisito para a gente, mas para outras pessoas não é. Por exemplo, quantas pessoas já viram alguém sendo manifesta, né, pelo espírito demoníaco que levanta a mão? Quantos já viram aqui? Bem, é um negócio estranho, não é? A pessoa está aqui, e a pessoa repreende, expulsa, daqui a pouco a pessoa volta ao normal. Tem gente que fala assim: eu não quero nem ver, misericórdia. A Bíblia fala sobre o ministério de libertação, né? Claro. Por que eu estou falando isso? Meu irmão, se você só quiser ver coisinha bonitinha, tiver medo, tiver receio, tiver essa insegurança, me desculpe dizer, mas você não vai desenvolver esse dom na sua vida. Não vai. Porque a princípio parece um negócio bem estranho, mas depois que você compreende que o Espírito Santo de Deus vai te edificando, tudo muda. Uma outra coisa que vai dar um medo também é quando a gente começa a compreender, e como eu falei, começam as sílabas inexplicável. Eu já perguntei para uns falaram que eu entendi de um jeito, falei de outro. Teve outro que falou assim: na minha cabeça veio logo 3 sílabas. Mas menino,
à frente de você. Vem uma sílaba. Você fala, pastor, não tem explicação. Não tem não, irmão. Nem a Bíblia explica como é especificamente isso. Mas vem. E a gente vai desenvolvendo e de repente o Espírito vai conduzindo outras. Até, por exemplo, não sei se você já viu o Luciano Subirá falando em línguas. Ele parece um japonês, um coreano falando. Negócio bem... Eu falei, rapaz, a língua dele é do Japão, a primeira vez que eu vi. Não tem nada a ver com isso, né? A pastora Diomar e a maneira que ela falou também, segundo as pessoas ouviram, parece que é... Então, queridos, não se preocupe com como isso vai acontecer. Se você quer, não trave na sua insegurança e no seu medo. Uma outra coisa é a incredulidade. Já estive sentado nessa cadeira por muitos anos. A falta de fé ou dúvida sobre a autenticidade do dom pode impedir a manifestação. Como é que o Espírito Santo me dá uma coisa que eu não quero, que eu não creio, que eu resisto? Não vai. E uma outra coisa é a preferência pessoal. Alguns crentes não buscam o dom por acreditar que não é necessário. Não, isso não é necessário para a minha vida. E eu vou dizer para você, querido, está tudo bem. Não tem nenhum problema. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim? Eu gostaria que todos falassem. Mas nem todos falam. E para o apóstolo Paulo estava o quê? Tudo bem. O grande problema é quando eu não tenho, não quero e não quero que os outros queiram. Quando eu não tenho, quando eu não quero e eu não quero que as pessoas desenvolvam. Aí aonde está o problema. Então, se eu não quero, eu devo respeitar quem quer, quem tem buscado. Agora, da mesma maneira, aquele que buscou, aquele que recebeu, deve respeitar aquele que não acha necessário. Estou vendo alguém falando em línguas aí atrás, é? Hã? Ah, é? Muito bem. Vamos lá. Então, existem algumas explicações. Podem ter muitas outras, pode. Então, me vem a sílaba, mas eu fico pensando assim, não, isso é da minha cabeça, isso aqui não é do Espírito Santo, não. Isso aqui é da minha cabeça. E eu não falo. E o pastor ia falar assim, abra a boca, eu pensava que era para ficar assim, ó. Não é abrir a boca. Fale, o que é que está vindo na sua cabeça? Fale. E aí, você vai desenvolvendo. Agora, pastor, eu estou em um outro ponto. O meu ponto agora é o seguinte: eu não falo, mas eu desejo falar. Eu não falo, mas eu desejo falar. O que o Senhor me aconselharia para quem não fala e deseja falar? Primeiro, entender o dom. Então isso que eu estou passando para você é uma pequena parte. É um livrinho grossinho assim, não é tão grosso. Tem mensagens. Entenda o dom. Por que eu fazia? Eu só procurava ouvir quem falava contra. Mas eu comecei a ouvir quem falava contra e eu comecei a ouvir quem falava a favor. E eu juntei as coisas e eu consegui entender, na minha interpretação, o que a Bíblia fala sobre essa questão. Então, entenda o dom, estude a Bíblia, ensine os pastores confiáveis sobre esse dom. Não é qualquer um. Procure de fato pessoas que gozam de um respeito e de uma seriedade naquilo que eles falam. Foi justamente aí onde eu comecei a quebrar as coisas, que eu falei assim, cara, não é possível que pastor Marcos, por exemplo, pastor Jaziel, pastor Eibe, pastor Luciano Subirá, e outros pastores, não é possível que esse pessoal está fingindo, não é possível que esse pessoal está inventando isso. Para que inventar isso? Eu ficava pensando, não é possível, por quê? Eu não acredito, tal. E eu simplesmente resistia, não procurava entender. Então a minha recomendação, meu querido, é:
continue buscando compreender se você quer esse dom na sua vida, ou se você quer conhecer um pouco mais. Uma outra coisa, não somente procure conhecer, mas procure desejar, deseje isso para a sua vida. Pastor, eu quero, então deseje isso. Só querer, só estudar não é suficiente, você tem que desejar isso para você. Obrigado, querido. Paulo encoraja os crentes a buscarem os dons espirituais. Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo. O que é procurar com zelo? Com cuidado, com prazer, com intencionalidade. Procure isso. Uma outra coisa, orar com fervor, ou seja, ore de todo o seu coração. Entregue-se totalmente a isso. Peça ao Senhor para receber o dom de línguas. Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pastor, então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem o Espírito Santo. Mas isso é um dom do Espírito Santo. Eu não quero dizer para você que você pode dizer assim: ah, pastor, então eu só posso eu só posso falar em línguas. Como é? Pergunta. Uma evidência que eu tenho o Espírito Santo é quando eu falo em línguas? Não. Uma evidência que você tem o Espírito Santo tem a ver com os frutos do Espírito na sua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo, lá no livro de Atos, o falar em línguas é uma das evidências desse revestimento de poder. É um dos sinais, tem outros. Ele fala profetizarão. Então, compreenda que se você quer, você deve orar e deve colocar isso como algo intencional do seu coração. Ser cheio do Espírito. Como é que eu desenvolvo isso, queridos? Vamos pensar o contrário. Como é que alguém vai ficar cheio de carnalidade? 3 coisas que alguém pode fazer para ele ficar bem carnal. Vamos lá, pensa aí. Pecar. Pecar aí sem pedir perdão. Segundo, não ler a palavra nem orar. Não congregar. Não participar de nenhuma família espiritual. O cara parou de orar e ler a palavra. Pecou à vontade e não congrega mais. Essa pessoa está ótima na sua carnalidade. Agora vamos pensar o contrário. Se eu quero ficar cheio do Espírito, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que orar mais. Eu tenho que ler mais a palavra. Eu preciso adorar mais a Deus. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso intencionalmente buscar mais um relacionamento com o Espírito Santo, que a gente aprendeu e tem aprendido que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que quer e deseja se relacionar conosco. Ele não é somente alguém que habita dentro de mim. Ele quer relacionar com minha vida. Ele quer falar ao meu coração. Ele quer me direcionar os passos. Ele quer manter contato comigo. Ele não quer que eu ignore ele. Então, esqueci até o nome da menina que deu a palestra aqui. Imagine, eu chego em um local, aí de repente está Dilma, Carlos e João, né? Dilma, Carlos e João. Aí eu chego lá na casa de Dilma, aí eu falo assim: e aí, Dilma, tudo bom? Tudo bom? Carlão, como é que tá? Tudo bem? Então, aí eu ignoro o João. Imagina como é que o João vai ficar. Eu não estou aqui não, Falou com minha mãe, falou com meu pai e eu não estou aqui não. Às vezes é exatamente isso que acontece com o Espírito Santo. Você fala com Deus, você fala com Jesus, mas você não fala com o Espírito Santo. Ele agora o Espírito Santo vai ter que fazer terapia. Não, claro que não. Mas quando a Bíblia fala que a gente não deve ignorar, é que a gente deve manter um relacionamento com Ele. Então, os fogos já começaram. Ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa é superar a insegurança. Fale pela fé, permitindo que o Espírito Santo inspire as palavras. Então eu lembro quando as coisas começaram na minha vida. Então vá falando pela fé. Aí fica um grande medo da gente assim: mas eu acho que eu estou imitando fulano.
Acho que eu estou copiando fulano. Interessante. A gente estava num momento, eu nunca tinha ouvido Mi falando lá em casa. Eu ouvi aqui, ela falando, irmãzinha, diferente de mim. E somos a mesma casa, estudamos a mesma Bíblia, mantemos o mesmo relacionamento com Deus. Agora, vamos pensar agora, queridos. Você já entendeu como você pode buscar? Vamos pensar agora, e eu já estou finalizando, o uso do dom nos cultos, considerando uma coisa. Passa aí o próximo, por favor. 7º. Isso. Não. O 7º. Pode passar. Isso. O uso do dom de línguas nos cultos públicos, considerando o que a gente sempre escuta muitas pessoas falando, e o que a Bíblia nos orienta sobre ter ordem e decência. Paulo ensina, primeiro, que em culto público as línguas só devem ser usadas se houver alguém com dom de interpretação. 1 Coríntios 14, 27 diz: se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e haja intérprete. Então, no culto, tem que ter interpretação. Por que tem que ter interpretação? Porque senão virava uma bagunça, queridos. A igreja agora vai mudar, não sei o quê. Não, a igreja vai continuar bíblica do mesmo jeito que ela é. E a gente vai seguir exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sem interpretação, quem fala em línguas deve permanecer em silêncio na congregação, falando consigo mesmo e com Deus. É isso que a Bíblia fala. Fale com você, fale na sua cadeira, mas não fale de uma maneira que perturbe, né? Quando eu falo perturbar, no sentido assim, que traga uma desconcentração das pessoas. Uma outra coisa, no culto ele deve ser com o propósito da edificação coletiva. O propósito principal das manifestações espirituais em culto público é a edificação da igreja, não a exibição pessoal. Então, ninguém deve fazer para se achar mais espiritual. Se estiver fazendo isso, está errado. Se estiver fazendo o contrário do que o Paulo está falando aqui, também está errado. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu que havia uma necessidade de uma organização no culto, devido a esse dom. E o que ele faz? Ele organiza. Ele explica exatamente como é que as coisas devem acontecer. Então, queridos, o apóstolo Paulo nos deu um modelo. Pode surgir algumas outras coisas, algumas outras demandas? Pode. Então, o líder, ele deve orientar biblicamente a igreja quanto a isso. Mas uma coisa que a Bíblia diz que não deve acontecer é proibir alguém de falar em línguas. A Bíblia diz: não proibais. Cala a boca. Eu estou falando baixinho. Cala-se mesmo. Está errado. A Bíblia me ensina a não fazer isso, a não ter essa atitude. Uma outra coisa, evitar confusões. O uso indiscriminado do dom de línguas, sem ordem, pode causar confusão e desorientação, especialmente para os visitantes e incrédulos que estão prestando culto, ou que estão vindo aqui nos conhecer. Eles não vão entender nada. Imagine, eu não vou entender. Vai dizer: meu Deus, o que é aquilo ali? O pastor está doido. E é assim que ele vai entender. Então não vai edificar ele. Então a gente segue o que a Bíblia fala: não se faz. Pode sair uma palavra ou outra, tal. Não, uma coisa ou outra, tudo bem. Mas assim, ficar falando, não. A Bíblia orienta sobre essa situação. 1 Coríntios 14, 23, acho que eu já li, mas deixa eu dar uma olhada aqui.
Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não instruídos, ou seja, quem não compreendeu ainda, não tem o dom, mas eu compreendo, ok. Mas ele está dizendo assim, quem não compreende e nem fala, ou seja, uma pessoa também, um incrédulo, cadê? Não dirão que vocês estão loucos? Paulo não está dizendo que o dom não existe. Paulo está dizendo o seguinte, ó, se você não tiver equilíbrio com isso, você vai dar um mau testemunho, porque as pessoas vão tratar algo divino como uma coisa louca. Então, no uso coletivo, considerando a ordem, a decência, a gente deve refletir a esse respeito. Todas as manifestações espirituais devem ser de maneira ordenada. E Paulo fala assim, 2, no máximo 3, haja quem interprete, conforme a direção de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, 40 diz, mas faça-se tudo com decência e com ordem, ou seja, com ordem e com decência. Queridos, você pode dizer assim, pastor, por que o senhor inventou esse negócio agora? Por que o senhor inventou isso? Porque... Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu estava em uma conferência, e nessa conferência interdenominacional, o pastor chamou lá na frente uma pessoa, chamou assim, dizendo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, quer que a gente ore, vem aqui à frente. E essa pessoa foi lá à frente. Quando essa pessoa voltou, eu falei para ela assim, ó, tu sabe que a gente crê diferente. Então, eu só vou dizer assim, não devia ter ido. Bem, outro dia, uma irmã, parece que é igual a ressurreição de Jesus. Jesus aparece primeiro para as mulheres. Uma irmã, crente, chegou para mim, pastor, eu estava lavando a louça lá em casa, lavando a louça. Eu senti uma vontade tão grande de orar, tão grande de orar, tão grande de orar. E aí eu lavando a louça, mas aquela coisa, vai orar. E eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falei lá umas palavras que eu não entendi, pastor. Aí eu falei assim, a irmã falou em línguas. Disse, pastor, eu acho que foi. Aí eu, bem ou a irmã fica com isso para si, ou a irmã vai ter que procurar outra igreja. Eu falei desse jeito. Essa irmã continuou na igreja, não deu nenhum problema. E outras pessoas, isso, queridos, antes mesmo de eu buscar qualquer coisa. Antes de ensinar qualquer coisa sobre isso. A gente nem ensinava, você sabe disso, a gente simplesmente não pode e pronto, e não fala e pronto, a gente sabe disso. Agora, quando eu comecei a compreender, quando eu entendi e nem falava ainda, quando eu só entendi, eu cheguei para essas pessoas, eu fui pedir perdão. Eu queria pedir perdão, por causa disso, assim. A primeira pessoa, não, pastor, tranquilo, tal. A segunda, a irmã falou assim, não, pastor, tudo bem, eu entendo, tal. Depois eu procurei a pastora Cristiane. Falei, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Que no primeiro dia que a pastora Cristiane foi lá em casa, eu já joguei essa na cara dela. Eu não acredito nisso não. E ela continuou, e o pastor, eles nunca sentaram com a gente assim, deixa eu forçar para vocês, como se fosse, deixa eu ensinar para vocês aqui, não. Eles só ensinavam o que a gente buscava. Então você vai dizer assim, pastor, por que o senhor inventou isso agora? Querido, eu vou dizer assim, não fui eu. Isso não começou comigo. Não começou comigo. Isso não começou de maneira
estimulada por a gente. Não começou. E isso são pessoas que falaram comigo. Imagine de repente outras pessoas que não falaram, que pensaram assim: eu já sei o que o pastor pensa sobre essa questão, não vou nem falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando o Espírito Santo de Deus quer fazer alguma coisa, não tem pastor que impeça. Está na Bíblia, está na Bíblia. Não tem pastor que impeça. Então, deixa eu dizer para você, isso não fui eu que criei. O Espírito já começou a falar e a fazer isso na vida de pessoas em que eu fui duro, já pedi perdão com essas pessoas. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu continuo não crendo nisso, eu continuo não querendo isso para a minha vida. Meu querido, minha querida, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na sua família. Nós não vamos tratar você de maneira marginalizando, não. Já pensou se me tratasse, pastor Marcos, pastor Cristiano, fosse me marginalizar porque eu não cria do jeito que ele cria, pela maneira até dura e desonrosa que eu falei com eles? Imagina se eles colocassem do lado. Então escute uma coisa, queridos. O intuito com tudo isso é que você compreenda o que Deus está fazendo. Não é só na primeira igreja, não. É o que Deus está fazendo no mundo. Há um despertamento espiritual que, assim, é inexplicável. Principalmente nesse momento que a gente está sendo mais perseguido, que a gente está sendo mais bombardeado, há um despertamento espiritual. E meu conselho para você é: não faça o que eu fiz, não perca tempo com relação a isso. Ah, pastor, então quer dizer que falar em línguas já vai me fazer ser uma pessoa super avivada? Não. Mas isso é um dos sinais. É um dos sinais por onde se experimentou um avivamento no mundo. Não é só no Brasil, não, é no mundo. Tem outras coisas também, tem. Eu estou te falando sobre esse dom porque dentro da nossa denominação é o mais polêmico. É o mais polêmico. Agora, por exemplo, se eu orasse aqui, todo mundo que chegasse fosse curado, eu duvidava alguém dizer assim: não, aí a gente quer encher a igreja agora de doentes. É um dom também, queridos. Então eu vou te dar um conselho. Eu vou compartilhar esse estudo lá no nosso grupo de WhatsApp. Do jeito que eu preparei, vou dar uma melhorada aqui, vi que tem algumas coisas para mudar aqui, mas eu vou compartilhar para que você possa aprofundar ainda mais. Mas esse é só o início. Então, irmãos, meu conselho, não perca essa oportunidade de buscar mais do Senhor. As próximas quartas a gente vai continuar falando sobre outras coisas. Eu coloquei esse logo no início aqui. A gente vai falar sobre outros dons de profecia e outros. Mas não perca isso. No mínimo, estude. Compreenda. Talvez você diga: pastor, eu vou ficar do lado daqueles que não acreditam. Não tem problema. Pastor, eu vou ficar do lado daquele que é o sapatinho de fogo. Tudo bem, contanto não queime ninguém. Fique aonde o Espírito Santo de Deus te levar. E está tudo tranquilo. E a gente vai continuar com a nossa família espiritual. A gente vai continuar com a nossa igreja. A gente vai continuar ganhando vidas e cuidando bem delas. A gente vai continuar avançando para a glória de Deus. A gente vai continuar declarando que Serra Talhada é pequena para a ação de Deus através da nossa igreja. A gente vai continuar orando para que o Senhor converta os seus familiares, para que o Senhor converta os seus amigos. A gente vai continuar instruindo, ensinando e discipulando as pessoas. A gente vai continuar agora. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, e da maneira com que Ele vai nos conduzir, aí, meu irmão, é Ele. Porque nominalmente eu sou só o pastor dessa igreja, mas quem é o pastor de fato da primeira igreja batista é o Espírito Santo de Deus.
Ele é que é o pastor dessa igreja. Então quero convidar você para ficar de pé agora. E talvez seja uma oportunidade. Seja uma oportunidade para que você já possa orar aí. Talvez você que tem esse dom, você já comece a orar onde você estiver aí. Já comece a edificar a sua vida. Ah, pastor, não tenho ainda. Então você ora agora pedindo: Senhor, eu entendi aqui agora, eu estou compreendendo, Senhor. Eu estou entendendo o que a tua palavra está dizendo. Está muito claro, está ficando mais claro para mim. Então comece a orar: Senhor, me dê mais clareza. Espírito Santo, me ajude a compreender melhor. Eu não quero ter confusão na minha cabeça, não. Eu quero andar alinhado com a tua vontade. Mas se você não quiser também, meu querido, encha-se só do Espírito Santo, encha-se, busque a Ele, um relacionamento profundo com Ele. O que eu quero é ver você vivendo no centro da vontade de Deus. É tudo o que eu oro e o que eu peço a Deus, amém?